Vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite através desse texto, que é bastante conhecido, não é difícil entendê-lo. Mateus 25, de 1 a 13, traz a parábola das 10 virgens. Somente o Evangelho de Mateus tem essa parábola, essa história não está em outros lugares, só em Mateus. Essa parábola se refere à segunda vinda de Cristo e à chegada do reino. Essa realidade, a segunda vinda de Cristo, especialmente a chegada do reino, são apresentados em Mateus, são descritos em Mateus algumas vezes, em termos de um banquete. Em Mateus 9 é descrito como um banquete, em Mateus 22 é descrito como um banquete de bodas, e aqui mais uma vez a figura de casamento, de banquete de casamento aparece, aqui em Mateus 25 já, caminhando para o final do Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 26, a história já é retomada, já apontando para o final, o desfecho do Evangelho com a morte e ressurreição do Senhor. A ênfase dessa história é enfatizar novamente, assim como as histórias anteriores, no capítulo 24, nós vimos aí várias histórias, várias parábolas no capítulo 24, assim como as parábolas do capítulo 24, a parábola das 10 virgens pretende mostrar a necessidade que o cristão, o seguidor de Cristo, tem de estar preparado, já que ele não sabe o momento exato da vinda do Senhor. O capítulo 24 mostra que haverá sinais da proximidade da sua vinda. O capítulo 24 fala que será possível perceber que o Senhor está prestes a chegar, mas o dia exato e a hora exata da sua vinda nós não podemos saber. E o Senhor disse que nem o Filho sabe, nem Ele mesmo sabe. Nós explicamos isso num dos sermões anteriores, creio que há 2 domingos atrás, explicamos esse problema teológico, ou tentamos explicar há 2 domingos atrás, mas pelo fato de não sabermos e ninguém saber o dia exato e a hora exata da sua vinda, o texto ensina, assim como essa parábola pretende ensinar, o dever do seguidor de Cristo estar preparado. O texto de Mateus 25, de 1 a 13, fala sobre um juízo, sobre as virgens nécias. E por causa disso, nós dissemos em outra ocasião, nós falamos da possibilidade dessa parábola, assim como outros trechos aqui de Mateus 24 e 25, se referirem à nação de Israel, que são servos, e pode acontecer, e de fato acontecerá, de muitos servos, a nação de Israel, representantes dessa nação, sendo considerados servos, serem pegos de surpresa e não serem salvos. Mas um dos problemas com essa aplicação desses textos exclusivamente à nação de Israel, uma das dificuldades, é que o Senhor Jesus se dirige aqui aos seus seguidores. E isso então amplia, pelo menos envolve também os seguidores de Jesus nesses alertas. E isso pode indicar também que a parábola não se aplica só, ou talvez não se aplique principalmente à nação de Israel. Mas a parábola pode se aplicar também, ou talvez especialmente, aos que são seguidores de Jesus, ou se dizem seguidores de Jesus,
mas na verdade não são. E o Evangelho de Mateus contempla essa possibilidade de alguém se perceber, se considerar um seguidor de Jesus e não ser. O Evangelho de Mateus contempla a possibilidade de alguém olhar para si e dizer: eu sou um cristão, e não ser. E talvez, e é bem provável, que essa parábola aponte para essas pessoas, que olham para si e dizem: sou um seguidor de Jesus, sou um discípulo de Jesus, mas estão se enganando, estão mentindo para si. Na realidade, o Senhor dirá: eu nunca os conheci, eu não sei quem são vocês, apartem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. E por que é possível que essa parábola se relacione com pessoas nessas condições? Isso é possível porque existe um parentesco vocabular, um parentesco literário dessa passagem com o texto de Mateus 7. Se os irmãos olharem para Mateus 7, onde o Senhor claramente trata de seguidores falsos de Jesus, os irmãos verão que existe uma semelhança literária, uma semelhança textual muito grande. Há elementos em Mateus 25, de 1 a 13, que trazem a lembrança do leitor familiarizado com Mateus, trazem a lembrança desse leitor o texto de Mateus 7. Portanto, volte às páginas da sua Bíblia um pouquinho, veja Mateus 7, onde o texto trata claramente sobre falsos seguidores de Jesus. Mateus 7. Veja o que diz no versículo 21. Observe. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqui ele está tratando de pessoas que são cristãos da boca para fora. Eles falam Senhor, 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 Senhor. Eles têm uma linguagem cristã, eles têm um vocabulário cristão, o modo de falar é cristão. Mas o Senhor diz: nem todo que tem esse vocabulário, nem todo que se apresenta assim, entrará no reino dos céus. Nem todo que fala desse jeito, nem todo que se apresenta assim às pessoas é crente de fato. E ele prossegue: naquele dia, vejam aqui, uma remissão aqui ao dia que o Senhor tem em mente em Mateus 24 e 25. Aquele dia, o dia da sua vinda, o dia da sua volta. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor. Aparece aqui a mesma linguagem das virgens tolas. As virgens tolas chegaram na porta, bateram na porta e diziam: Senhor, Senhor. A linguagem é a mesma. Ele prossegue dizendo: nós não profetizamos em teu nome. Cristãos nominais profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios. Cristãos que ministraram em nome de Jesus, expulsaram demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Cristãos que realizaram obras em nome de Jesus. Fizeram tudo isso, não estão mentindo. Fizeram realmente isso. Não estão mentindo ao Senhor? Claro que não. Estão diante dele, sabem que o Senhor os conhece, e estão reivindicando a salvação, porque realizaram grandes coisas em nome de Jesus. 23, então lhes direi claramente: nunca vos conheci. É exatamente a resposta do noivo para as noivas nécias. Eu não conheço vocês. Os textos são parecidos.
Parece que a passagem de Mateus 25 está apontando para a mesma realidade, para o mesmo tipo de gente. E o texto prossegue. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Veja na sequência. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente. As virgens são divididas em dois tipos. As virgens prudentes. Mais uma vez há um parentesco entre os dois textos. E ele diz: o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram. Tudo isso é a descrição do dia final. Isso aqui não é problema da vida, como dizem por aí, as dificuldades, as tribulações do dia a dia, não tem nada a ver isso aqui com isso. Essa descrição aqui é do dia final, do dia que o Senhor voltar, quando a tempestade do seu juízo chegar. É disso que estamos falando aqui nesse texto. Muita gente prega aqui falando que a chuva, as tempestades, são os problemas da vida. É a falta de emprego. É o aluguel que subiu. É a doença que vem sobre nós. Não tem nada a ver esse texto com isso. Nada a ver. Esse texto trata do dia do Senhor, a sua chegada. Essa descrição, a chuva, a tempestade, os rios se enchendo, tudo isso é um cenário evocando o dia do juízo de Deus. O dia final. E os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Aquela casa representa o cristão verdadeiro, aquele que ouviu as palavras do Senhor e obedeceu. É o crente verdadeiro, é o prudente. E diz o versículo 26, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato. É a mesma palavra que descreve as outras virgens, as virgens insensatas. Mais um elemento de parentesco entre Mateus 7 e Mateus 25. Aí prossegue, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. É a destruição, é a ruína, é o juízo sobre os cristãos nominais. Então existe esse parentesco entre os textos, e se nós estabelecermos essa ligação, ou na linguagem moderna, esse link, é assim que fala hoje em dia, né? Esse link entre Mateus 7 e Mateus 25, então o que nós temos aqui em Mateus 25 é uma parábola que traz um convite para que cada seguidor de Jesus se avalie. Porque muitas pessoas agem como discípulos dele e não são de fato. Muitas pessoas se consideram crentes, talvez porque vão à igreja, talvez porque foram criados em lares cristãos, talvez porque têm algum conhecimento do cristianismo e alguma simpatia pelas doutrinas cristãs, talvez porque sabem alguns hinos de cor, talvez porque tenha um certo código ético um pouquinho mais elevado de vida, e se consideram então cristãos. Um texto como Mateus 25, assim como o texto de Mateus 7, faz com que os discípulos de Jesus olhem para si e se avaliem. Eu sou realmente um discípulo do Mestre? As minhas ações mostram isso. A minha fé é uma fé que produz chama. A minha fé é um óleo que serve como combustível para a minha vida de santidade, ou a minha lâmpada, a minha fé é uma fé que não é suficiente para produzir ou manter a chama da santidade na minha vida. Ou a minha fé é uma fé aguada, uma fé que não serve como combustível para manter a fidelidade, a santidade e a obediência. Se a minha fé não é óleo, não é um óleo que produz a chama, que ilumina, então, talvez, eu deva me considerar como a
virgem e insensata, como o homem que construiu a sua casa sobre a areia, que pensa que é cristão, porque tem algum conhecimento e alguma atração, alguma simpatia pelo cristianismo, mas na realidade nunca nasceu de novo e ouvirá do Senhor a sentença final: aparte-se de mim, você pratica a iniquidade. Não existe na sua vida a chama da santidade, não existe na sua vida a chama da obediência, a sua tocha é uma tocha apagada. Eu não conheço você. É a isso que essa parábola nos convida, a avaliar isso. Todo cristão tem que se avaliar. Como é a minha vida? Como é a minha fé? A minha fé é esse óleo que tem a força para manter uma chama de retidão? Ou a minha fé é só de boca? Minha vida é torta, minha vida é suja, minha vida abriga pecados, eu sou incorrigível, eu não me arrependo, eu continuo com os meus pecados e vivo muito bem com eles. Se é esse o tipo de fé que você tem, uma fé que não produz a chama que eu tenho mencionado, então, meu querido, não se iluda, essa parábola é para você. Assim como a parábola da casa sobre a areia é para você. Você tem que olhar para a sua vida, olhar para a tocha da sua vida e ver se ela é sustentada por uma fé que faz você brilhar, por uma fé que faz você arder e mostrar ao mundo a luz da verdade, da obediência, da santidade e do bom testemunho. O homem que se diz cristão, ele deve checar se ele é obediente para descobrir se realmente é salvo. A fé cristã muda a pessoa. Uma fé que não muda a pessoa não é verdadeira e não vale nada. A fé verdadeira muda a pessoa, transforma a pessoa. Mas, queridos, vamos andar pela parábola, porque há elementos nela que a gente não entende quando lê em casa. E os irmãos estão sérios hoje, até porque eu comecei muito sério o sermão, né? Os irmãos estão assustados, mas é para assustar um pouquinho mesmo, né? Porque o que estamos falando é algo bastante preocupante. Nós temos que olhar para nós e descobrir isso, né? Mas nós vamos realçar isso em outros pontos da parábola, mas eu gostaria que os irmãos conhecessem a parábola. Porque essa parábola, essa história, pode dar algumas ideias erradas para a gente que não conhece os costumes da época. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que eu vou dividir essa história em alguns elementos. E eu vou explicar para os irmãos esses elementos, para que os irmãos entendam a história. Então os irmãos sairão daqui hoje conhecendo a parábola das 10 virgens e o que ela significa. E no final vou fazer uma aplicação. E aí então teremos terminado essa parábola aqui, teremos terminado esse trechinho aqui. Então há alguns elementos nessa história. Essa história mostra que o homem que se diz cristão, ele deve checar, deve observar se ele é obediente, a fim de descobrir se realmente é salvo. Ele tem que olhar para si. Mas isso acontece através de alguns elementos presentes nessa história. Então você vai conhecer esses elementos agora aqui. Esses elementos, o primeiro elemento da história, nós vamos vê-los, descobri-lo aí, o primeiro elemento da história, você vai descobrir nos 4 primeiros versículos. Olha aí na sua Bíblia, veja aí os 4 primeiros versículos. O texto diz assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Aqui o trecho aparece no futuro, e isso também faz com que essa passagem se torne parente literária de Mateus 7. Porque a única outra ocasião em Mateus em que aparece essa construção, o reino dos céus será, no futuro passivo, é Mateus 7. Parece que Mateus queria mesmo que nós nos lembrássemos de Mateus 7 quando lêssemos Mateus 25. Então, sempre que você ler Mateus 25, lembre-se de Mateus 7.
Anote aí do lado da sua Bíblia. Marque aí do lado. Ler, escreva assim, ó, ler Mateus 7. Escreva aí. Porque aí você estará cumprindo o alvo que Mateus tinha em mente. Com essa construção, esse foi um dos recursos que ele usou para fazer com que você se lembrasse de Mateus 7, que fala de cristãos falsos, cristãos nominais. Então o texto prossegue. O reino dos céus será semelhante. Você vai dizer, mas eu já vi essa expressão em outros lugares em Mateus. Não, você viu a expressão o reino do céu é. Será, você só viu aqui em Mateus 7. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quando alguém lê essa parábola, vai pensar assim, mas que noivo privilegiado. Ele tem 10 noivas. E eu estou aqui, alguns aqui não tem nenhuma. E esse aqui tem 10. Irmãos, essas moças não são noivas. Elas não são noivas. Elas são madrinhas. Madrinha, você pode ter quantas quiser. Noiva é uma só. Esse noivo tinha uma noiva só. Mas essa noiva e esse noivo tinham 10 madrinhas. A palavra que aparece aqui, a palavra partenós. Partenós significa virgem ou pode significar uma jovem solteira. Não necessariamente uma virgem, mas uma jovem solteira. Essa é uma partenós. Tem as maravilhas do mundo aí, os turistas visitam bastante, o Partenon. Já ouviram falar do Partenon? Partenon é uma construção, é um templo muito majestoso. Eu já estive lá uma vez, na Grécia, na Acrópole, em Atenas. E esse templo magnífico, muito lindo, ele está há muitos anos está sendo reparado já há vários anos, não terminaram ainda. Mas esse templo foi dedicado a uma virgem chamada Atena, uma deusa virgem. A deusa, ela era uma deusa da sabedoria, do bom conselho e da guerra também. E é dedicada então, o Partenon é dedicado a essa virgem, a deusa Atena. Por isso tem esse nome, o Partenon. Partenon significava o quarto da jovem, o quarto da virgem. Então, Partenós, a virgem, a jovem, a moça jovem solteira. E é o que aparece aqui. O texto fala de 10 moças jovens e solteiras. O texto fala delas. E o texto fala que elas tomaram as suas lâmpadas. Porque as madrinhas de um casamento iriam pegar lâmpadas. Para quê? Eram costumes da época. Naqueles dias, as moças, quando uma amiga ia se casar, era uma honra para elas participar de um grupo especial de madrinhas. Eram moças jovenzinhas. E elas gostavam muito, assim como as moças hoje gostam de ser madrinhas e ficam falando de vestido o tempo todo, aquela coisa toda. Era assim, era da mesma forma na época. Era o assunto das moças da época. Elas gostavam de falar sobre isso. Era a sensação das moças da época participar dessa comitiva que carregava lâmpadas. Hoje em dia, quando alguém é convidado para ser um casal é convidado para ser padrinho de alguém, o homem pensa, quanto eu vou gastar? Né? Ele já se preocupa com isso. A moça pensa, que vestido eu vou usar? Né? E o homem tenta não falar sobre o assunto. Né? E a moça não para de falar disso dia e noite. Né? No telefone, no e-mail, na igreja, o tempo todo ela só fala disso. E outras se reúnem em torno dela e mostram modelos de vestidos e mostram... o assunto é só esse. Irmãos, eu tenho 4 mulheres em casa. 4. Começa cedo.
Sofia tem 11 anos, vocês não têm noção, né? Como fala de vestidos e o tempo todo assim. Então isso acontecia na época. Era uma grande honra para essas moças participar dessa comitiva. E o que elas faziam então? O papel delas era pegar bastões e fazer com esses bastões tochas. Elas pegavam trapos e amarravam na ponta do bastão e embebiam esses trapos de azeite. E então acendiam suas tochas. E a noiva então ficava na sua casa. E essas moças saíam ao encontro do noivo ao cair da noite. E quando então o noivo chegava, elas iluminavam o noivo, era um momento de glória para o noivo. Era um momento de grande honra para o noivo. E elas chegavam ali, rodeavam o noivo com suas tochas, e iam acompanhando o noivo até a casa da noiva. E lá estava a noiva aguardando. Devia ser muito bonito isso. Imagine que cena linda. As moças com suas tochas ali e o noivo todo cheio de si. No seu momento glorioso, em que ele vai buscar a sua noiva. E ele chega na casa da sua noiva todo iluminado. E a noiva então vem ao seu encontro. E eles juntos então vão para a casa do noivo. Ali na casa do noivo então é realizado o banquete nupcial, a festa de casamento. E então o papel daquelas moças, daquelas madrinhas, termina ali. Elas cumpriram sua função, honrando o noivo, mostrando a glória e o momento mais especial da vida do noivo, e o conduzindo até a sua futura esposa. Era isso que acontecia. E é o que está acontecendo aqui. Então nós estamos diante de um cortejo. Muito bonito isso. Poderíamos imitar aqui na igreja, né? As noivas com as tochinhas. Né? Hoje em dia joga pétala, né? Joga pétala, depois quem limpa reclama, tem que varrer tudo. Né? Naquela época era assim que funcionava. Muito bonito. Mas veja o que acontece. Veja o que acontece aqui. 5 delas, 5 mocinhas, 5 jovenzinhas, talvez adolescentes, eram insensatas. Não eram prudentes. Não é que era louco, não é isso. Mas a palavra, a tradução é forte demais. Mas não é que era louco, não é isso. Eram pessoas imprudentes, não eram pessoas precavidas. E 5 eram prudentes. Então nós temos aqui o primeiro elemento da história, é uma distinção. Há uma distinção aqui. As 5 prudentes e as 5 imprudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. Isso era um grande absurdo, na verdade. Porque quanto tempo ia durar um trapo queimando na ponta de um bastão? Dizem que durava 15 minutos. Agora imagine o vexame. Na hora H, o noivo na sua maior glória, chegando na casa da noiva, apaga tudo. Ele olhar dos lados, e aí? Acabou. Mas como acabou? Acende aí. Não tem azeite para acender. É óbvio que essas moças, elas tinham que ter pensado nisso. Mas elas não pensaram nisso. As prudentes, no entanto, o versículo 4 diz: as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas. Então não eram aquelas lâmpadas, haviam lâmpadas. Quem foi na exposição dos papiros do Mar Morto? Eu fui nessa exposição alguns anos atrás, aqui em São Paulo. Vários irmãos da igreja foram. Eu fui acho que umas 4 vezes na exposição. Eu ficava lá, a hora que abria e saía, quando os guardas me tiravam à força. Era o último a sair, era carregado para fora, com armas nas costas, porque eu não queria sair da exposição. Eu gostei muito da exposição. As senhoras na época até viram que eu estava tão entusiasmado, elas me deram até um livro muito lindo sobre os papiros do Mar Morto e as exposições todas lá. Muito bonito, eu tenho um livro guardado até hoje, esses dias estava olhando. Mas existiam lâmpadas na época que eram feitas de barro.
E essas lâmpadas tinham elas próprias já tinham seus recipientes. Então tinha um paviozinho em cima delas, e havia já lá embaixo, na própria lâmpada, a própria lâmpada já era um recipiente, ali colocava-se então o óleo, então durava mais. Mas essas tochas que essas moças usavam não era assim. Então elas tinham que levar os seus recipientes à parte. Ou numa vasilhazinha de barro, podia ser, ou numa vasilhazinha feita de couro, podia ser também, pequenininha, mas colocava lá o azeite e levava, porque era óbvio, não era ser mais inteligente, não era ser mais previsível, era óbvio que iria precisar. Mas essas moças insensatas, elas não tiveram percepção nem para o óbvio. É claro que elas tinham que estar preparadas, é claro que a chama iria apagar, é claro que precisariam de mais óleo, mas não pensaram nisso. É muito triste ver como algumas pessoas são assim, no que diz respeito à fé, no que diz respeito às coisas de Deus. É claro que temos que estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. É claro que Ele tem que encontrar as nossas tochas brilhando, mantidas por uma fé verdadeira, viva, é claro. Mas há pessoas que parecem não se importar com isso. Não dão atenção para o que é lógico, para o que é óbvio. E suas lâmpadas se apagam. Você não vê mais nenhuma luz na vida dessas pessoas. E a questão que surge então é essa. Se não há obediência nessa vida, essa pessoa é realmente um discípulo de Jesus? Essa é a questão da parábola. E o texto prossegue. Vejam o que acontece. Aquelas pessoas tinham que conduzir o noivo em meio a uma grande glória, iluminado pelas tochas. Aquelas moças sabiam do seu dever, da sua tarefa. Elas assumem esse compromisso, são honradas com esse compromisso e vão ao encontro do noivo. Certamente acenderam suas lâmpadas para ir até o ponto em que deveriam saudar o noivo. Mas então vem o segundo elemento da história. E o segundo elemento da história é uma surpresa. Vejam o que acontece na surpresa nos versículos 5 a 7. E demorando o noivo... Os noivos demoram também. Não demoram? Eles têm o direito de demorar? Tem todo o direito de demorar. Eu fiz um casamento de um moço que ele falou para mim que ele participou do dia do noivo. Eu falei, mas o que é isso? Ele disse para mim, você vai num salão de beleza e você toma banho ali numa banheira e você dorme, faz massagem. Eu olhei para ele, mas isso aí é coisa meio afeminado, isso não é coisa de noivo, não. Isso aí quem faz é noivo, ficar lá na banheira, massagem. O que é isso? Eu, no dia do meu casamento, eu ia casar às 6 da tarde. Foi às 6 que nós casamos, né, mano? 7, eu ia falar 7, mas... Ia casar às 7, 5 da tarde eu estava carregando um latão de gelo nas costas. Não estava no salão de beleza, não. Mas se eu estivesse também, e daí? Eu sou o noivo. Eu posso demorar. Pode acontecer imprevistos. Dia do casamento acontecem muitos imprevistos. Vocês sabem disso. Né? Muitas coisas não dão certo, não saem como a gente planejou. E o noivo, por alguma razão, o texto não fala o que aconteceu. Mas por alguma razão o noivo atrasou. E as mocinhas, certamente apagaram a sua tocha, escureceu. Elas apagaram, óbvio, a sua tocha, não tinha que ficar com a tocha acesa, até porque as tochas iriam se apagar mesmo. E elas ali, no meio daquela agitação toda, depois, logo em seguida da agitação, sendo surpreendidas pela demora, misturou tudo, a agitação com o desânimo da demora, e bateu o sono. E as mocinhas começaram a cochilar. E elas dormiram. E o noivo não vinha. E elas dormindo. E o versículo 6 diz: à meia-noite
Você vai pensar, nossa, mas tem que ser meia-noite, né? Um negócio meio tenebroso. Né? É que na realidade, o texto aqui fala no meio da noite. É que na hora de traduzir, os tradutores têm que escolher se é meia-noite ou meio da noite. Né? Certamente é no meio da noite, na alta madrugada, quando elas menos esperavam. Estavam ali dormindo. Notem, as sensatas também estavam dormindo. Estavam descansando também. Não é essa a questão aqui. A questão aqui não é descansar. A questão aqui é estar preparado. Descansar todas podem. Todos podem descansar. Os sensatos e os insensatos. A questão não é essa na parábola. A questão é estar preparado. A questão é olhar o seu equipamento e saber se quando o noivo chegar, eu posso mostrar a ele o meu brilho. Essa é a questão. Mostrar brilho não é uma coisa, conforme veremos, que pode ser obtido de uma hora para outra. Não dá para eu começar a brilhar no dia que ele chegar. Não dá. Não dá tempo de acender a lâmpada. Requer trabalho, requer um processo para acender a lâmpada. Elas então dormiram, sem problemas. Estavam lá descansando. E no meio da noite, porém, ouviu-se um grito. Alguém anunciou, o noivo chegou. Saí ao encontro dele. É a hora de honrá-lo. É a hora de iluminá-lo. É a hora de dignificá-lo. Chegou a hora de fazer isso. Chegou a hora de cumprir o papel de vocês. A hora tão esperada. Agora é a hora de mostrar honra ao noivo que está chegando e conduzi-lo em meio a essa honra para o encontro da sua noiva. Então, diz o versículo 7, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Como preparar a lâmpada? O que elas fizeram? Os trapos, os panos que estavam amarrados nos bastões, estavam queimados. Elas tinham que tirar aqueles panos. Elas tinham que arrancar aquilo tudo. Preparar, amarrar outros panos. Tinham que amarrar com firmeza para que não caísse. Deveriam checar se aqueles panos não iriam se soltar. E deveriam colocar óleo novamente ali naqueles panos para que a tocha se acendesse. Era assim que elas deveriam agir. Isso demandava algum tempo. Elas tinham que se preparar suas tochas. O noivo estava chegando. E essa foi a surpresa que elas receberam. Esse é um momento decisivo da história. E aí o texto prossegue e nós chegamos num ponto terrível da história. É o terceiro elemento. O terceiro elemento da história mostra o desespero. Aí vem o desespero. A história caminhou. Ela começa com uma distinção entre as sábias e as tolas. A história caminha e mostra uma surpresa, o noivo chegando de forma inesperada. Essa é a lição que o Senhor quer destacar. O Senhor virá de forma inesperada. E aí vem nesse item, nesse terceiro elemento, o desespero. O texto diz nos versículos 8 e 9. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Elas perceberam que o que elas tinham era muito pouco para manter a lâmpada acesa. Elas acenderam as suas tochas, mas não havia azeite no pano. E elas disseram, olha, as nossas tochas estão se apagando muito rápido. Deem do azeite que vocês trouxeram para que nós usemos. Mas notem a resposta, mas as prudentes responderam, não. Aí a gente pensa, nossa, que maldade. Que egoísmo. É muito egoísmo, porque não aprendemos na Bíblia que nós temos que dividir as coisas com os necessitados. Estamos vendo aqui as pessoas desesperadas. E essas moças são tão insensíveis, são chamadas de sábias, mas estão vendo o desespero das colegas, amigas delas, e estão dizendo, não vou dar o azeite. Irmãos, elas não estão sendo maldosas, absolutamente. Elas estão preocupadas com o noivo. Se elas dessem do seu azeite, o que ia acontecer? Na hora de maior glória, o que ia acontecer? Todas as tochas iam se apagar. Nós não podemos fazer isso. Se nós dermos o nosso azeite para vocês,
Nós não teremos 5 tochas apagadas. Nós teremos 10. Imagine o vexame que vai ser para esse noivo. Imagine ele chegando. E a sua donzela olhando, ele chegando ali no meio daquelas chamas todas. E de repente ela olhando apaga tudo. E ela diz, fugiu. Não é possível. No momento maior, naquela grande apoteose, apaga tudo. Não pode acontecer isso. Nós não podemos dar do nosso azeite para vocês. Elas dizem, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. E elas dão um conselho sábio. Ainda que fosse tarde da noite, elas dizem, ide porém aos que vendem azeite e comprai-o para vós. Tarde da noite. Comércio fechado. Onde elas iriam encontrar isso? Mas as virgens sábias estavam interessadas realmente na glória do noivo. Elas sabiam que só 5 tochas seria pouco. Elas queriam também que as virgens tolas encontrassem azeite. Talvez até tivessem dado dinheiro para elas, o texto não diz. Mas olha, tomem, vão, corram, para que nós façamos um trabalho lindo, para que o noivo seja enaltecido, para que ele seja bastante iluminado num momento especial. Corram. Essa era a intenção delas. A glória do noivo. E dizem isso então para aquelas moças tolas. E vemos aqui o desespero delas. E a história termina. A história termina com uma tragédia. É o 4º elemento da história. Uma tragédia. Versículo 10 diz o seguinte. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. E agora? O noivo não podia contar com o trabalho daquelas moças. Não havia como. Elas tinham saído, estavam ausentes, tentando acender suas tochas, tentando comprar combustível para suas tochas, para suas lâmpadas. O noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Elas conduziram o noivo até a casa da noiva. A noiva então saiu e eles foram todos juntos até a casa do pai do noivo. Mas isso aconteceu com uma glória menor. Não eram 10 lâmpadas. Não eram 10 tochas. Eram 5 tochas apenas. Aquele noivo, que poderia ter sido enaltecido e glorificado de modo dobrado, foi terrivelmente ofendido, desrespeitado e desonrado no momento mais glorioso da sua vida, por culpa de moças irresponsáveis e insensatas. Ele foi profundamente desrespeitado, profundamente desonrado. As moças sábias entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. A porta do banquete se fechou. Uma porta pesada, barulhenta, difícil de fechar nos seus ferrolhos. E o versículo 11 diz que depois chegaram as outras virgens. Não sabemos se elas acharam azeite ou não. Não sabemos se elas estavam com as tochas acesas ou não, mas isso não importa mais. Com tocha ou sem tocha, não cumpriram seu papel. Com tocha ou sem tochas, elas desonraram aquele homem. E elas gritaram, elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor responde, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vocês me envergonharam. Vocês assumiram uma incumbência de me honrar no meu casamento. E vocês me desrespeitaram, me desonraram. Vocês me desprezaram na verdade. Não havia fogo, não havia chama nas tochas de vocês. Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim. Eu entrei na festa do meu banquete e eu fui o último a entrar. Ninguém entrará
depois de mim. Eu tive o trabalho e dei o trabalho aos meus servos de fechar essa porta pesada. Vocês não são dignas do trabalho dela ser aberta novamente. Ela permanecerá fechada. Vocês estão fora. Eu não conheço vocês. E o versículo 13 diz: portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Qual é a lição que tiramos disso? Todos nós somos padrinhos e madrinhas de Jesus. Todos. Eu e você. Somos padrinhos e madrinhas de Jesus. Com tochas na mão. Quando Ele voltar, a nossa vida vai glorificá-lo. Nós vamos recebê-lo. E quando o recebermos, a nossa vida de santidade, de pureza e de obediência vai glorificá-lo. Mas há aqueles que são seguidores, cujas tochas estão apagadas, porque não têm o óleo da fé verdadeira, que mantém a chama da santidade do testemunho acesa. Estes são os falsos discípulos. E ouvirão do Mestre: eu não conheço vocês. A vida de vocês não me glorifica. Não há brilho no viver de vocês. Vocês nunca me glorificaram. Vocês se dizem meus padrinhos. Vocês se dizem minhas madrinhas. Vocês se apresentam com tochas na mão, mas são tochas secas, são tochas sem óleo, são tochas sem chama. Vocês me desonram e me envergonham. Afastem-se de mim. Eu não conheço vocês. E a pergunta que vem, então, diante de uma parábola tão terrível quanto esta, as perguntas que surgem são: você está mesmo preparado para encontrar o noivo? Há na sua vida o combustível da fé verdadeira que produz brilho? Você está preparado para fazer parte do cortejo que vai glorificar o noivo quando o noivo chegar? Ou a sua presença o envergonhará? Quando ele chegar, ele encontrará a sua chama de fé, de fidelidade e de pureza. Ele encontrará essa chama acesa. Quando ele voltar, não haverá tempo para providenciar essas coisas. Será tarde demais. Queridos, existe um texto em Hebreus 6 que eu quero mostrar para vocês. Quero que vocês observem esse texto com muito carinho. Hebreus 6, 7 e 8. Esse texto fala de crentes falsos. E veja o que diz. Preste muita atenção nisso. Porque agora a figura muda aqui. Aqui a figura não é de noivas, não é de virgens, não é de noivo, não é de moças. Aqui a figura é de terra. Como se cada pessoa fosse um terreno, um terreninho, um canteiro. Como se cada indivíduo aqui, cada indivíduo na igreja fosse um canteiro. Uma porção de terra. E o texto diz, vejam. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus.
Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, o seu destino é ser queimada. Cada crente na igreja é um canteiro. E sabem de uma coisa? Todos os domingos chove sobre vocês. Todos os domingos cai uma chuvinha. Às vezes cai uma garoinha. Às vezes cai uma chuva mais forte. Às vezes vem um dilúvio. Todos os domingos, quartas-feiras, todos os dias, para quem lê as devocionais do pastor Thomas, todos os dias uma chuvinha caindo. E o que acontece com alguns? Os anos passam e chove sobre eles, sempre. Chove sobre eles no domingo pela manhã. Chove sobre eles no domingo à noite. Chove sobre eles durante a classe dos jovens. Chove sobre eles enquanto assistem às aulas das crianças no dever. Chove sobre eles nas quartas-feiras. Chove sobre eles várias vezes ao longo dos anos. Vai chovendo e chovendo e chovendo. Mas eles não produzem nada de bom. Nada. Eles só produzem espinhos e ervas daninhas na sua vida. Só. Ano após ano. Mês após mês, ano após ano, década após década. Chovendo, chovendo, chovendo. E nunca produzem nada. Ou pior, produzem espinhos, ervas daninhas, frutos venenosos, frutos de iniquidade e de pecado. O texto diz sobre essas pessoas: esses canteiros, essas porções de terra serão destruídas e queimadas. Apartem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Vocês adquiriram conhecimento. Vocês aprenderam a verdade. Vocês ouviram a palavra de Deus com constância. Mas vocês só produziram o mal. Só. Nada mudou. Vocês não frutificaram para o bem. Apartem-se de mim, tochas apagadas, tochas secas, terra inútil. Apartem-se de mim. Não conheço vocês. Como nós devemos ir para casa hoje? Nós devemos ir para casa hoje, levando no coração o conselho do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. O apóstolo Paulo olhou para a igreja de Corinto, ainda que a igreja tivesse melhorado bastante, existiam problemas ainda lá quando ele escreveu essa carta. E vejam o que ele diz aos irmãos daquela igreja. E leve esse conselho para você, no seu coração, avalie sua vida, avalie a tocha que você carrega. Veja, há obediência na sua vida, há santidade na sua vida, há a harmonização da sua vida com aquilo que Deus quer ou não. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, no versículo 5, e nós vamos encerrar com os irmãos ouvindo o conselho do apóstolo e levando o conselho do apóstolo para casa. 2 Coríntios 13:5. Examinai a vós mesmos. Provem-se a si mesmos. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Olhem para si. Olhem para suas tochas. Olhem para o seu terreno, olhem para o seu canteiro. A fé não pode ser somente verbal, não pode ser somente mental. Não pode. A fé tem que transcender as palavras. Ela tem que transcender o campo, o mundo das ideias, das projeções mentais.
ela tem que ser vista. Nas suas mãos, nos seus pés, nas suas palavras, na sua conduta, no seu comportamento, na sua tocha. Tem que ser visto o fogo. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Examinem-se a si mesmos. Olhem para si e descubram. Vocês são padrinhos, madrinhas, prudentes ou insensatos? Vamos orar. Santo Deus, obrigado por essa parábola tão desafiadora. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos para que a nossa vida seja nutrida, nossa vida espiritual seja nutrida pelo óleo da fé santa, da fé verdadeira, que procede da ação do seu Espírito e é alimentada por sua palavra. E que esse óleo de fé em nós produza na nossa vida uma chama de santidade e pureza. Porque a fé aguada do mundo lá fora, a fé seca da falsa religião, do falso cristianismo, essa fé não é capaz de produzir chama alguma. Pelo contrário, ela passa depressa. Ela, diante da verdade, só produz cardos e abrolhos, só produz o que é mau. Ainda que a verdade caia como chuva sobre ela, ela só produz espinhos. Ó Deus, livra-nos de uma fé falsa assim. Livra-nos de construir nossa casa sobre a areia. Ajuda-nos para que a nossa casa seja construída sobre a rocha. Que sejamos crentes verdadeiros, que a nossa fé ultrapasse as fronteiras da anuência intelectual e das palavras. E que a nossa fé seja um óleo que incendeia a nossa vida. E que o mundo possa ver em nossa vida, como resultado da fé, a chama da santidade, a chama da obediência, a chama do bom testemunho. Para que no dia que o Senhor nos chamar, para o dia que o Senhor voltar, para que nesse dia a nossa vida possa glorificá-lo num grande e santo cortejo, à casa do Pai. Nós pedimos isso, Santo Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Livra-nos da fé falsa, da tocha seca, das virgens insensatas. Dá-nos, ó Deus, uma vida que seja uma tocha, uma lâmpada acesa, nutrida pelo óleo da fé verdadeira, das virgens sábias. Pedimos isso em nome de Jesus, o noivo. Amém.